Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Diabetes. Eu sou Solange Travassos, médica, diabética há mais de 30 anos, e Bia Scher, né? Minha querida, que é do blog Diabética, né? Então, estamos aqui novamente. Hoje vamos falar sobre lipodistrofia. É uma palavra um pouco difícil, uma palavra um pouco, diferente, mas é um assunto muito importante. Então, se você ainda não ouviu sobre isso, continua aí para saber sobre. O que você pode falar pra gente sobre lipodistrofia, Solange? É um assunto bem negligenciado. Muita gente acha que é pouco importante, né? Mas a lipodistrofia ela é uma alteração que ocorre com muita frequência. Existem estudos feitos com milhares de pacientes que mostram uma frequência de lipodistrofia em torno de 30% das pessoas com diabetes. A lipodistrofia ela ocorre no local de aplicação e ela está muito ligada ao trauma da injeção, de insulina. A agulha traumatiza a pele, e com isso provoca uma reação no tecido celular subcutâneo. E isso leva à fibrose, pode haver formação de uns nódulos, Não sei se você já viu, Bia, tem algumas pessoas que têm o aumento do volume, mas tem outras que têm depressão na pele. Sim. Eu não sei se você já viu alguém com depressão também. Só em foto do no Google. Local. Pessoalmente, eu nunca vi. O que eu vejo são os nódulos, que, enfim, é o mais comum. Mas depressão eu nunca vi pessoalmente. É bem mais comum a lipohipertrofia, que são nódulos, às vezes grandes, Pode ocorrer com qualquer tipo de aplicação. Você pode ocorrer com seringa, pode ocorrer com caneta, pode ocorrer até com bomba de insulina. Sim. É o trauma repetido no mesmo local. A atrofia é uma reação bem menos frequente, eu cheguei a ver alguns casos, e tem relação com o processo imunológico. Alguma coisa na composição da insulina está dispersando uma reação do organismo daquela pessoa e leva a uma depressão no local, às vezes uma depressão bem grande. Sim. E aí a gente precisa trocar a insulina. Não é só mudar o local de aplicação. A gente precisa trocar a insulina, evitar aquela área, Muitas vezes a gente precisa até fazer uma biópsia para confirmar a etiologia daquela alteração, E eu tenho alguns pacientes que tiveram, a gente deixa de aplicar naquela área, passa a aplicar em outras áreas, usar outra insulina, e isso, com o tempo, vai aliviando, Sim. Mas eu acho que, assim, algumas coisas podem ser feitas, para evitar, mas eu acho que a principal delas é fazer o rodízio. E não é só fazer o rodízio também, é trocar também a agulha, não usar a mesma agulha, Sim. Aí a gente entra num problemão, Porque quando a gente olha a quantidade de insumos que é dispensada para as pessoas com diabetes nível Brasil, Sim. As pessoas recebem agulhas em quantidade insuficiente para trocar a cada aplicação. Pois é. Então, com isso, a gente acaba, não é tolerando, a gente sabe que não é o ideal, mas, no máximo, 3 aplicações por agulha, Sim. E o rodízio, ele precisa ser feito. Uma coisa que ajuda também é a gente tentar, por exemplo, usar a insulina rápida em local diferente da insulina de absorção lenta, porque se tiver algum problema, a gente vai saber qual é a insulina que está causando também. Por mais que seja rara a lipoatrofia, Sim. ela está totalmente ligada ao tipo de insulina. Interessante. Então, quando você troca, você pode ter uma melhora. Então, se a pessoa está notando alguma alteração no local de aplicação, é importante tentar definir se tem diferença para cada tipo de insulina utilizado. Sim. Pode falar. Uma coisa também que é importante, muita gente
evita trocar a agulha alegando o custo da agulha. A agulha não é realmente barata, né? A gente compra uma caixa de agulha, é bem carinho. Mas o que acontece é que existem estudos mostrando que quem tem lipodistrofia tem uma hemoglobina glicada pior, cerca de 0,5% mais alta. E uma outra coisa que a gente observa é que essas pessoas elas têm um aumento na necessidade de insulina. Em geral, elas precisam usar uma dose de insulina cerca de 20% maior. Sim. Né? Então, a gente não sabe bem se isso é causa ou consequência da lipodistrofia. Se porque aplicou na lipodistrofia não está absorvendo tão bem, você precisa aumentar a insulina. Se o controle está pior, e aí você precisa usar mais insulina por causa disso, sabe? Uhum. Fica um pouquinho confuso, mas o fato é, essas pessoas usam, não se sabe se é assim, porque ela usa mais insulina, que ela tem lipodistrofia, né? Então você não sabe o que Quem veio causou primeiro? Realmente. Quem veio primeiro? A lipodistrofia? O aumento da insulina? Porque o volume, né? Quando você aplica um volume grande de insulina, você está tendo uma alteração maior no subcutâneo, né? Ele tem que acomodar aquele volume, né? Eu acho que assim, poucas pessoas falam isso, né? Do local onde está a lipodistrofia, de absorver menos insulina. Então, às vezes, as pessoas não sabem disso, estão aplicando ali em cima e estão achando que tá tudo bem, só que não tá absorvendo e aí aumenta. Enfim, não sabe disso, que assim, só trocar o local, não aplicar no local que tem a lipodistrofia pode ajudar, né? Olha, eu já tive paciente que o controle estava ruim por conta da lipodistrofia. Que a aplicação era repetida no mesmo lugar, era uma lipodistrofia importante, porque quando a pessoa aplica num lugar que está cheio de fibrose, incomoda menos. Hoje em dia, a aplicação de insulina com essas agulhas modernas, se você trocar sempre, ela é praticamente indolor, né? Na maioria das vezes, você não sente nada. Às vezes, você pode pegar um nervinho, pegar um vaso e incomodar um pouco mais. Ou dependendo da insulina, tem algumas insulinas que têm o pH um pouco diferente, que pode arder um pouco também. Sim. Mas o fato é, se você ficar aplicando numa área de fibrose sempre, vai incomodar menos ainda, né? Então, muita gente perpetua no erro por esse motivo. Entendi. Porque ali não dói, fica aplicando ali, só que está absorvendo menos. Então, às vezes, você pega um paciente que está usando uma dose de insulina muito alta. E quando eu examino sempre na consulta o local de aplicação. É muito importante a pessoa, quando for no médico, pedir para o médico dar uma olhada. Sim. Tem lipohipertrofia que é muito visível, só de você olhar ver. Eu já tive paciente que precisou fazer mini lipoaspiração para retirar a área da lipodistrofia, né? Mas tem outras que você só percebe palpando o tecido. Sim. O subcutâneo, com o tempo, ele vai ficando sobrecarregado. Eu ia passar para esse assunto, assim, se tem alguma coisa que a gente possa fazer para reverter essa situação, né? No meu caso, eu não precisei fazer... Eu tive lipodistrofia, mas a minha não foi, assim... Como tinha gordura junto, né? Eu tinha aumentado o peso junto, ficou meio mascarada. Mas depois que eu perdi peso, ficou a amostra ali, ficou tipo os 2 nódulos ali na barriga. E aí eu fiz massagem, né, modeladora, e fiz um ultrassom que soltou os nódulos. Então hoje, assim, eu consigo ver uma diferença gritante, que antes era duro ali, eu sentia realmente um caroço, e hoje eu não sinto mais nada. Hoje eu puxo a pele assim com facilidade. E tem gente que precisa fazer uma lipoaspiração, né? Porque se ficar, depende do tamanho, né? Sim. E tem gente que também é mais propenso, a gente acaba vendo isso. Mas a massagem, você deixar de aplicar na área é fundamental, né? E realmente, eu tive paciente que já fez ultrassom, né? Aqueles ultrassons estéticos, e que realmente melhora. Um alerta que a gente dá é porque ali pode ter muita insulina depositada ali. Sim. Principalmente se a pessoa aplica uma dose alta na hora que ela vai fazer o tratamento estético, para liberar a insulina e fazer hipoglicemia. Então, para fazer qualquer coisa, já tem que estar um tempo sem aplicar naquela área. Interessante, Mas isso. é verdade. Eu tenho pacientes que já fizeram e que obtiveram melhor assim. Mas o ideal é não ter, né? E o que você economiza na agulha, você acaba gastando na dose maior de insulina. É verdade.
E também acaba deixando o seu tratamento pior. Tem também, assim, maior variabilidade glicêmica, né? Sim. Por conta dessa dificuldade de absorção. E a gente precisa, principalmente o adolescente que faz as coisas sem prestar muita atenção, né? Sim. Nas crianças que os pais aplicam, é difícil ver, porque eles fazem o rodízio certinho. Pois é. Mas no adolescente, com o tempo, até bomba. Tem gente que teima em usar a bomba sempre no mesmo lugar. Até criança mesmo, bota sempre na região glútea. Aí você vai variando de um lado e de outro. Tudo bem se você quer usar mais o abdômen, por exemplo. Mas você tem que entender que você pode usar, afastou ali da área do umbigo, você pode estar explorando mais esse abdômen, um pouquinho para a lateral, pode botar aqui no flanco atrás, né? Sim. Para tentar minimizar o risco da lipodistrofia. Eu passei quase 10 anos com bomba sem colocar a cânula na perna, porque não sei o motivo, por quê. Mas comecei a passar a botar na perna. E assim, no braço também. Eu ficava só na região da barriga, na parte da frente e atrás. Eu acho que eu alegava dor pra botar em outros locais, mas assim, eu acho que era... Não sei se realmente doía ou não, não me lembro. Eu sei que hoje eu uso e não tenho problema, mas se eu tivesse feito rodízio, não teria tido a lipodistrofia ali por conta de... Antes, inclusive, de usar a bomba, né? Mas é que assim, são muitos anos de diabetes, né? Sim. A bomba na perna e no braço funciona bem também, mas na hora que você vai trocar de roupa, você arranca o catéter que tá na perna. Na hora que você vai ao banheiro, né? Na hora que você esbarra nas coisas com o braço. Então, o abdômen, essa parte posterior, elas são áreas mais protegidas no dia a dia. Então, a gente acaba optando um pouco por conta disso. Mas tem sempre que prestar atenção realmente, né? Sim, eu costumo colocar... Precisa ter essa mudança. Eu costumo colocar mais o sensor na perna e nos braços, e a cânula no abdômen a parte de trás. Eu vou revezando. Por conta disso, de perder, né? Tipo, de arrancar junto. Como o sensor eu uso um adesivo que segura ele fica mais protegido um pouquinho. Também eu vou estar furando de alguma forma, né? Mas o trauma do sensor ele é muito pequeno, né? Hoje em dia, se a gente voltar lá para os sensores de 2006, 2007, não sei se você lembra, mas era bem maior. Eu não usava o trauma ainda. de inserção ele era bem maior. Eu não cheguei a usar esse, eu comecei a usar os que já estavam melhores. Sim. Então, assim, se você tem diabetes ou usa insulina, dá uma inspecionada, né, nos seus locais de aplicação, palpa com o dedo, vê se a textura tá igual a da área do entorno, né? Se tiver alterado, mostra para o seu médico, evita esse lugar de aplicação. Como eu falei, 30% das pessoas vão ter algum grau de lipodistrofia, acho que até mais às vezes, dependendo aqui com esse problema nosso Brasil. Esse é um estudo internacional de vários países, de 43 países, com 13 mil pacientes. Mas aqui, Brasil, com esse problema que a gente tem de pouco fornecimento de agulha, de ter que reutilizar, é uma coisa que preocupa, né, Bia? Sim, bastante. É uma situação bem complicada, né? A gente tenta fazer o melhor que a gente pode, mas assim, se tá com dificuldade de realmente de comprar agulha para trocar sempre, faz o rodízio o máximo que conseguir, que já pelo menos já tá fazendo alguma coisa, né? Eu ia falar isso da questão da maioria das pessoas ter, né, de mais, inclusive, do que 30%, porque eu acho até engraçado, porque eu costumo falar que o diabético tem uma barriga que é a barriga do diabético, que tem aquelas duas bolinhas ali. A maioria das pessoas com diabetes que eu conheço tem. E assim, aquelas duas ali que dá pra ver que tem alguma coisa ali. Eu chamo de barriga do diabético. Por aplicação, né? Por aplicação. De insulina. E o catéter da bomba também, né? O subcutâneo, ele vai sendo castigado ali com o tempo. Então, a gente precisa realmente levar muito a sério e cobrar também, né? Das autoridades que disponibilizem um número adequado de seringas e de agulhas, né? Sim. A técnica de aplicação de insulina é uma coisa meio negligenciada. A gente, quando recomenda a aplicação com a caneta ou com a seringa, a gente pede para a pessoa contar 10 segundos, né? E depois retirar.
Então, esse mesmo estudo que eu citei, de 43 países, com um número enorme, eles viram que mais ou menos 68% das pessoas não espera esse tempo para retirar a agulha, né? E é importante, porque quando você não espera, a insulina pode estar refluindo, né? Sim. Então, a gente acaba tendo vários problemas. Aí, muitas pessoas pulam aplicações de insulina também, um número grande de pessoas. Então, a gente precisa ter mais atenção com isso. Sim. Mas acho que foi isso, né? São acho que a gente falou coisas. Bem, né? Acho que a gente conseguiu resumir aí esse assunto. E outra coisa, não sei se alguém pode achar isso também, né? Que é normal ter lipodistrofia, que se você tem diabetes, que você usa insulina, que isso é da insulina, que vai ser assim mesmo, que vai ficar alto ali no seu bracinho, na sua perna, porque você é diabetes, toma insulina. Não, isso não é para acontecer, né? Então, converse com o seu médico, veja as alternativas, pede um laudo dizendo que precisa de mais agulha, que precisa de mais seringa, se for o caso, porque aquela quantidade não está suficiente, está prejudicando o seu tratamento. Exatamente. É isso, né, Bia? Acho que é isso. Acho que a gente... Se tiverem perguntas, podem mandar pra gente. Se inscrevam. Isso que eu ia falar agora. Se inscrevam no nosso canal. Né, no nosso podcast, o nosso Diabetes, curtam. E nós estamos aqui a cada 15 dias com o maior carinho, preparando um tema novo para vocês, para poder ajudar no tratamento, né, melhorar os resultados e diminuir as complicações das pessoas que têm diabetes. Muito bom. Tá Obrigada, bom? gente. Obrigada, Solange. Um beijo grande. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.